bem com vocês? Vamos para a nossa aula número 100, Língua Portuguesa. Eu sou a professora Simone e fico com vocês na aula de hoje. Para a aula de hoje, nós vamos utilizar os materiais que já estamos acostumados. Caderno, lápis, borracha, apontador. E para a aula de hoje, vocês vão usar duas plaquinhas. Mas, professora, eu preciso fazer essas duas plaquinhas? Você pode pegar dois pedaços de papel, dobrar, cortar, colocar a letra A e a letra B. Porque mais lá para frente da aula, nós vamos resolver alguns exercícios. E você vai erguer a plaquinha aí na sua casa, ok? Então tá. Eu vou deixar para você ir pegando esse material enquanto a gente vai dando seguimento na aula, beleza? Olha só, pega lá seu caderno e você vai colocar a data de hoje, o seu nome completo se você consegue. Aula 100, terceiro ano, LP, de Língua Portuguesa. Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. Muito bem, estudantes, agora que você já registrou lá no seu caderno, vamos ao nosso relembrando. Na aula anterior, nós observamos que o nome das pessoas nós escrevemos sempre com letra imprensa maiúscula e minúscula, e quando estamos escrevendo com a letra cursiva, nós respeitamos a letra maiúscula
no inicial do nome e do sobrenome. Lembram? Nós vimos também que usamos letra maiúscula quando escrevemos o título. Lembram que o título do livro, Artes e Ofícios, nós escrevemos aqui com letra cursiva maiúscula na inicial. E nós descobrimos também que o início das estrofes também escrevemos com letra maiúscula. Lembraram? Muito bem. E nós fizemos uma atividade. Nós escrevemos uma estrofe com a profissional costureira. Lembram? Muito bem. E uma outra atividade que nós fizemos, que era um desafio, porque montar novas palavras a partir de uma palavra é uma atividade complexa, sabiam disso? E vocês foram muito bem nessa atividade. Montaram muitas palavras e eu tenho certeza que está registrado aí no seu caderno. Eu deixei um desafio para vocês montarem outras palavras. Mostre para um adulto ou leve para sua professora ver, ok? E, por fim, nós vimos o nome da Rosiana Murray, que é a nossa autora do poema O Sapateiro. E nós observamos a letra Y. Lembram? Nós marcamos essa letra. E eu dei um desafio para vocês. Eu disse a vocês assim: agora vocês vão pensar em nome de alguém que comece com a letra Y. Vocês lembram disso? E vocês pensaram sobre isso? E que nome vocês conseguiram? Se você não pensou em nenhum nome, então busca na memória aí. Eu trouxe uma proposta aqui para vocês. Olha só, existe um site que você pode pesquisar com a ajuda de um adulto, ok? Sempre buscar a ajuda de um adulto aí para mexer na internet. Esse site é do Antônio Miranda e eu digitei lá na barra de ferramentas poetas de A a Z e eu encontrei esse site. E aí nós temos vários poetas, mas o meu interesse era em um poeta ou em poetas que tivesse um nome começando com a letra Y. Então, eu fui lá, cliquei na letra Y. E olha só o que eu encontrei. Eu trouxe 2 nomes e sobrenomes para mostrar para vocês. E o nome começa com aquela letra que eu tinha dado o desafio para vocês. A letra Y. Ione Rodrigues. E o outro, Ivan Avena. Para a aula de hoje, a professora vai mostrar o nome do Ivan Avena em diversos tipos de letras. Lembra? Olhem só. Observem aqui na mão da professora. Olha só. Conseguem observar? Aqui está escrito com letra imprensa maiúscula, Ivan Avena. Aqui com letra imprensa maiúscula, porque é o nome dele, é o inicial do nome dele. E depois vem a letra imprensa minúscula, ok? Só a primeira que fica a imprensa maiúscula. O sobrenome, a mesma coisa. A primeira letra, imprensa maiúscula. E as demais, imprensa minúscula, ok? E aqui embaixo, observem, eu trouxe escrito também, ó, Ivan Avena. Mas para vocês observarem melhor como é que nós escrevemos com a letra cursiva,
A professora vai mostrar no quadro, ok? Acompanhem no flip com a professora. Olha só, acompanhem a escrita da professora. Se quiserem colocar o dedinho também pode, tá certo? Nós vamos escrever o nome com letra cursiva do Ivan Avena, ok? Olha só. Então, a gente pega aqui, desce, o V, o A e a letra M. Ivan, ok? Tem um som de I, né? Mas é o Y. Avena. A, V, na. Olha só o detalhe. Maiúscula e maiúscula, ok? E agora nós vamos colocar lá no nosso alfabeto o nome do Ivan Avena, ok? Muito bem, estudantes. E agora nós vamos colocar a nossa palavra no alfabeto. Acompanhem a leitura com a professora. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Ivan Avena, um poeta. Vamos colocar aqui. E por fim, Z. Ok? Muito bem, estudantes, e vamos dar continuidade à nossa aula. Eu trouxe uma imagem para vocês. E a pergunta que eu faço é: o que essas pessoas estão fazendo? Observem. O que será que elas estão fazendo? Acompanhem a imagem com a professora. Está na tela. Tem uma pessoa de costas, 3 pessoas na sua frente. Parecem estar felizes com alguma coisa. Eles têm alguns objetos na mão. Conseguem visualizar que objetos são esses? Olha só, parece ser uma câmera, um microfone e um celular. O que parece que essas pessoas estão fazendo? Se você disse entrevista, você acertou. Eu gostaria que vocês registrassem lá no caderno. Entrevista, ok? Um tempinho para vocês registrarem.
agora que vocês já registraram lá no caderno, olha só. Quais materiais podem ser utilizados para se fazer uma entrevista? Eu trouxe novamente a imagem para vocês e trouxe ali, ó, marcando os objetos que eles estão utilizando, ok? Então, ali nós temos a câmera, logo ali nós temos um microfone e logo ali ao lado nós temos, parece ser um celular. Essas pessoas estão entrevistando alguém. Eu não consigo saber quem é essa pessoa sendo entrevistada, mas parece que essa entrevista está bem divertida, porque as pessoas parecem estar se divertindo ali com as informações que essa pessoa está passando, certo? Mas que outros materiais será que nós podemos utilizar numa entrevista? Eu trouxe uma outra imagem para vocês. Observem aí na tela com a professora. Olha só. Agora, nós temos uma pessoa entrevistando alguém e esta pessoa está de costas. E quem aparece é a pessoa que está sendo entrevistada. Conseguem observar? Essa pessoa que está sendo entrevistada, ela está a uma certa distância do entrevistador. E ela está utilizando um fone de ouvido. Por quê? Para que ela possa ouvir melhor o que a pessoa que está entrevistando está falando. Ok? Muito bem. Onde entrevistas podem ser encontradas? Onde será que nós podemos encontrar? Eu trouxe alguns exemplos aí para vocês. Eu posso encontrar uma entrevista no celular. Eu posso acessar lá no celular e ler uma entrevista sobre um tema que eu tenha interesse. Eu posso também encontrar entrevista em revistas. Revistas sempre trazem entrevistas com muitos artistas, personagens, enfim, uma infinidade. E nós podemos também ouvir uma entrevista no rádio. Podemos também. Tem um outro lugar que vocês também podem encontrar uma entrevista, ouvir uma entrevista e ver uma entrevista. Mas eu não trouxe a imagem para vocês, eu vou deixar para vocês pensarem que outro lugar seria esse, ok? Muito bem, estudantes. E você já ouviu uma entrevista? Você já leu uma entrevista? Você já foi entrevistado? O que é preciso organizar para fazer uma entrevista? Como será que as pessoas se organizam para fazer uma entrevista? Vamos pensar um pouquinho? Pensem aí comigo. Primeira coisa que eu preciso é escolher quem será o entrevistado. Quem será que eu vou entrevistar? Quem será que eu vou entrevistar? É isso aí, a primeira coisa. Depois, é saber quem fará as perguntas. Será que eu posso fazer as perguntas? Será que eu posso escolher outra pessoa para fazer as perguntas? Quem será esse entrevistador? Né? Não precisa ser um repórter profissional. Uma entrevista se dá de perguntas e respostas. Ok? E sabe o que nós precisamos também fazer? Para não se perder? Definir a data da entrevista. Por exemplo, oi, tudo bem? Vamos marcar uma entrevista para o dia... E definir essa data. Porque senão você corre o risco de chegar para entrevistar alguém e a pessoa não vai estar lá, com certeza. E outro item importante, decidir o local
local em que a entrevista será realizada. Onde que eu vou fazer a entrevista? Ok? E por fim, escrever um roteiro com perguntas. Não dá para a gente chegar até a pessoa e inventar as perguntas na hora. Não. Nós precisamos estudar sobre o assunto, pensar o que é que nós queremos saber dessa pessoa que está sendo entrevistada. Então, eu preciso escrever um roteiro com perguntas. Escrever um roteiro é você escrever mesmo a pergunta. Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? É isso que você tem que fazer. Fazer as perguntas e esperar que essa pessoa responda. Ok? E olha só, eu não estaria falando tudo isso à toa. A TV Escola Curitiba entrevista. E olha só, eu vou passar um vídeo para vocês que é uma entrevista com o sapateiro. A filmagem foi a professora Simone quem fez. A edição também foi a professora Simone. E o tempo de duração é 2 minutos e 26 segundos. Ok? Acompanhe a entrevista com a professora. A TV Escola Curitiba vai hoje na sapataria localizada na rua Professor Alberto Piecas, número 60, conversa com o dono. É uma enorme satisfação estar aqui conversando com o senhor e queríamos saber qual é o seu nome. Meu nome é Adriano Timóteo. Seu Adriano, quantos anos exerce o ofício de sapateiro aqui no bairro? 18 anos. 18 anos. O que o levou a escolher a profissão de sapateiro? Na verdade, o meu pai era um sapateiro, só que ele faleceu e eu era muito pequeno, não aprendi a profissão com ele. Mas acho que estava no sangue, né? E depois de adulto, eu fui aprender a profissão de sapataria. O senhor faz sapatos ou somente conserta? Eu tive a oportunidade de aprender a fazer, mas o serviço era tanto na época que não tinha tempo e é muito demorado a fabricação de um sapato. Então eu fiquei só no conserto, optei por ficar no conserto porque é algo que rende, gira mais rápido, né? E embora é bastante caro também o trabalho a fabricação é bastante cara, muito mais caro do que uma loja, um sapato para se fazer hoje. Mas eu optei por ficar só no conserto mesmo, que é algo que eu gostava e também é algo que gira mais rápido. Você consegue lembrar quantos sapatos já consertou? Essa não tem como responder. Milhares e milhares já. E quando entrega um sapato ao dono e este diz que gostou, como o senhor descreve esse sentimento? Olha, é um sentimento de realização, né, de alegria, porque é muito bom ouvir um elogio, né, de um cliente. E é muito comum também, não querendo assim se gabar, né, mas é muito comum os clientes elogiarem o trabalho. E o sapato do sapateiro, como está? Está furadinho, né? A TV Escola Curitiba agradece pela entrevista e deseja muito sucesso. Obrigado para você também. Observe, a professora transcreveu toda a conversa que eu tive com o sapateiro. Eu vou apresentar para vocês aí na tela. Acompanhem a leitura, certo? Olha só. A TV Escola Curitiba vai hoje à sapataria, localizada na rua Professor Alberto Piecas, número 60, e conversa com o dono. TV Escola. É uma enorme satisfação conversar com o senhor. TV Escola. Qual é o seu nome? Sapateiro. Adriano Timóteo. TV Escola.
quantos anos exerce o ofício de sapateiro aqui no bairro? Sapateiro: há 18 anos. TV Escola: o que o levou a escolher a profissão de sapateiro? Sapateiro: na verdade, o meu pai era sapateiro. Ele faleceu. Só que eu não aprendi a profissão com ele. Mas acho que estava no sangue, né? E depois de adulto, eu fui aprender a profissão de sapateiro. TV Escola: o senhor faz sapatos ou somente conserta-os? Sapateiro: eu tive a oportunidade de aprender a fazer, mas o serviço era tanto na época que não tinha tempo. E é muito demorada a fabricação de um sapato. Então, eu fiquei só no conserto. Eu optei em ficar no conserto porque é algo que gira mais rápido. A fabricação é bastante cara. É mais cara que na loja para fazer um sapato. Mas eu optei em ficar no conserto mesmo. E era o que eu gostava. E gira mais rápido. TV Escola: você consegue lembrar quantos sapatos já consertou? Sapateiro: não, essa não tem como responder. Milhares e milhares. TV Escola: quando entrega um sapato ao dono e este diz que gostou, como o senhor descreve esse sentimento? Sapateiro: olha, é um sentimento de satisfação, de alegria. É muito bom ouvir um elogio, não querendo me gabar, mas é muito comum os clientes elogiarem o trabalho. TV Escola: e o sapato do sapateiro, como está? Sapateiro: está furadinho. TV Escola: a TV Escola Curitiba agradece pela entrevista e deseja muito sucesso. Sapateiro: obrigado. Observe com a professora a organização da entrevista quando nós fazemos a transposição dela, ok? A primeira parte é uma introdução, certo? Eu disse o lugar onde nós estávamos realizando a entrevista e com quem nós iríamos conversar, certo? Depois, eu cumprimentei o nosso entrevistado, ok? Em seguida, eu comecei a fazer as perguntas para ele. E aqui nós temos a TV Escola, a pergunta realizada por mim, que estava entrevistando, e aqui embaixo nós temos a resposta dada pelo nosso entrevistado, o sapateiro, ok? Eu vou marcar de azul todas as vezes em que a TV Escola foi quem fez a pergunta. TV Escola, TV Escola, TV Escola, TV Escola, TV Escola e a TV Escola. Aqui embaixo, a TV Escola não fez perguntas, mas foi um momento de agradecer a entrevista e de se despedir, ok? Mas foi também um momento em que houve a participação entre quem entrevista e o entrevistado. E de verde, eu vou marcar o sapateiro.
que respondeu as perguntas, ok? Temos mais aqui, sapateiro, e por fim, ele também se despede e faz um agradecimento ali. Então, vamos colocar aqui, ó, sapateiro, ok? Então, a gente organiza a entrevista desta forma aqui. Mas, vamos pensar sobre esse texto que a professora apresentou para vocês? Olha só, vamos retomar as informações e vamos pensar para que é que serve uma entrevista, ok? Vamos refletir. Qual é a finalidade da entrevista que lemos? Qual será? Lembram aquelas plaquinhas que a professora falou lá no início da aula? Este é o momento. Se você não tiver, apenas aponte aí na tela qual é a letra que você acha que é a correta, certo? Vou perguntar novamente. Qual é a finalidade da entrevista que lemos? Letra A, convidar. Ou letra B, relatar experiências. O que vocês acham que tinha mais nessa entrevista? Ele fez um convite para alguém ir na oficina dele? Não. Ele relatou experiências. Então, se você apontou a letra B, muito bem, é isso mesmo. E agora você vai registrar lá no seu caderno que a finalidade da entrevista que lemos é relatar experiências. Um tempinho para vocês anotarem e já voltamos. Nossa próxima pergunta. Há quantos anos Adriano é sapateiro? Pensa aí. Letra A, 18 anos. Letra B, 20 anos. Tenta buscar na memória. Conseguiu? Se você não conseguiu, observe aqui no texto com a professora. Olha o que ele respondeu. Há 18 anos. Então, a resposta correta é a letra A. Ok? Olha só. Nossa próxima pergunta. O que significa dizer que a profissão está no sangue? Letra A. Tem alguém na família que era sapateiro. Letra B. O sapateiro se machucou e sujou a roupa com sangue. Qual será? Vamos observar no texto onde é que tem essa informação? Olha só,
Acompanhem aqui no quadro com a professora. Pronto? Vamos lá. Ó, quando a TV Escola perguntou: o que o levou a escolher a profissão de sapateiro? E o sapateiro então respondeu: na verdade, o meu pai era sapateiro. Ele faleceu, só que eu não aprendi a profissão com ele. Mas acho que estava no sangue, né? E depois de adulto, eu fui aprender a profissão de sapateiro. Então, será que tem alguma coisa a ver com a roupa do sapateiro suja de sangue? Não, é porque tem alguém na família que era sapateiro. Então, é a opção A. Se você apontou o dedinho, ergueu a plaquinha da opção A, parabéns! Nossa próxima pergunta. Olha só. Quando o Adriano aprendeu o ofício de sapateiro? Letra A, depois de adulto. Letra B, na infância com o pai. Essa nós acabamos de ler. Ele aprendeu lá quando ele era criança com o pai ou depois que ele se tornou adulto? Opção A. Muito bem. Depois que ele se tornou adulto. Olhem aqui no texto com a professora. Está escrito bem aqui, ó. Mas eu acho que estava no sangue, né? E depois de adulto, eu fui aprender a profissão de sapateiro. É uma informação que está lá no texto. Nossa próxima pergunta. Quais motivos levaram o sapateiro a consertar sapatos ao invés de fazer sapatos novos? Opção A, o tempo e o preço. Opção B, o desejo de fazer sapatos. Ergam suas plaquinhas aí ou coloque o dedinho. Vamos observar aqui no texto? Olha só, o que levou ele a consertar ao invés de fazer. Aqui, a TV Escola perguntou, ó, o senhor faz sapatos ou somente conserta-os? E o sapateiro respondeu, eu tive a oportunidade de aprender a fazer, mas o serviço era tanto na época que não tinha tempo. E é muito demorada a fabricação de um sapato. Então, eu fiquei só no conserto. Eu optei em ficar no conserto porque é algo que rende, gira mais rápido. A fabricação é bastante cara. Então, nós já encontramos a resposta. Que os motivos que levaram o sapateiro a consertar o sapato, ao invés de fazer novos, a fabricação é cara, ok? Então, nós já temos aqui, ó, a resposta. E é também muito demorada. E por ser muito demorada, está relacionada ao tempo. Então, a opção A está correta, ok? E a nossa próxima pergunta. Por que o sapateiro diz que já consertou milhares e milhares de sapatos? Opção A. Ele anota o número de sapatos que conserta? Opção B. Ele não anota o número de sapatos que conserta. Olhem só lá no texto. Quando eu perguntei a ele se você consegue lembrar quantos sapatos já consertou? E ele diz que não. Essa não tem como responder.
milhares e milhares. Isso quer dizer que ele não anota, porque se ele anotasse, ele teria como buscar lá no registro e me mostrar quantos sapatos. Mas ele fez uma estimativa aí de milhares e milhares. Então, a opção B, ele não anota o número de sapatos que conserta. Essa informação não está no texto, mas a gente consegue inferir porque ele não se lembra dessa informação. E a nossa próxima pergunta. Quais os sentimentos ao entregar um sapato ao dono? Letra A, realização e alegria. Letra B, tristeza e rancor. Observem aqui no flip com a professora. Olha só, quando eu pergunto, quando entrega um sapato ao dono e este diz que gostou, como o senhor descreve esse sentimento? E então ele respondeu, olha, é um sentimento de realização, de alegria. Então, a resposta certa desta pergunta é a letra A. Muito bem! E agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos fazer um quadro como este que está aí. Entrevista. No primeiro espaço ali. Entrevistadora. Quem foi? Simone, que é o meu nome. No segundo, entrevistado. Adriano. Onde? Sapataria. Assunto abordado. Foi a profissão sapateiro. E o público-alvo? Para quem essa entrevista pode ser direcionada? Para todos os públicos. É livre para todos. Ok? Eu vou dar um tempinho para vocês registrarem ali as informações e já voltamos para nos despedir. Muito bem, estudantes, eu tenho certeza que vocês já registraram. E agora nós vamos nos despedindo. Um grande beijo e até breve!